Olá, Bom dia, tudo bem? tudo bem, Edu, e contigo? Graças a Deus, bem também. Maior a chuva aqui, mas tá tudo ótimo. Que bom. Bom, antes da gente começar, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade sempre, pela doação do seu tempo, né, do seu conhecimento. E é isso, agradecer, né, essa disponibilidade. Eu que agradeço, obrigado pela chance também. É sempre um prazer falar um pouquinho. Eu já fiz algumas lives, agora eu tô diminuindo o número de lives, porque né, às vezes no começo de quarentena, né, de pandemia, tinha bastante coisa para fazer e tal. Agora estou dando uma acalmada, mas a gente já tinha falado, a gente acompanha, a gente se conhece mais pelo Instagram, né? A gente não se conhece ao vivo, né? E aí, a hora que você me Aham. chamou, eu achei a proposta legal, o tema legal. Eu acho que dá para agregar para os nossos dois lados. Então, obrigado por ter chamado. É um prazer poder falar um pouquinho, né, do que Imagina. eu gosto tanto, né? Sim, acho que é um assunto que muita gente tem interesse, tem às vezes pouco conhecimento. Eu mesma tenho muita curiosidade de várias coisas e acho que hoje você é uma grande referência, assim, sempre que eu busco alguma coisa, eu vou lá no procurar ou perguntar, e você sempre tão disponível, eu falei, vou perguntar, né, quem sabe. Deu certo. É, não, é um prazer. E assim, eu nunca tinha feito nenhuma live até o começo disso tudo, né? E aí uma pessoa me chamou, eu falei, meu, será? Nem sei se eu sei fazer isso, né? Aí eu fiz várias, tá? Foi muito legal. Ainda estou fazendo algumas, né? Mas estou já diminuindo na curva descendente, né? Mas justamente Sim, por isso, né? Porque eu gosto tanto desse assunto, uma coisa que me move desde sempre. E é uma chance da gente poder também ajudar as pessoas que estão em casa, como utilizar isso, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, né? Para mim é sempre um grande prazer poder ajudar, poder falar, poder trocar um pouquinho, mas lógico, sempre quando a gente pode, né? Às vezes não dá, né? Às vezes a gente não tem tempo. claro. Mas eu acho que essas vias de lives, e ainda mais hoje a gente vai fazer uma coisa mais de perguntas também, é muito gostoso. Porque é isso, né? E também é uma terra, né? Eu falo, o estudo dos cristais, nesse ponto, assim, é uma coisa meio terra de ninguém, né? Então você tem de tudo hoje, né? E você tem coisas muito absurdas, você tem muitas coisas boas, mas é difícil você conseguir, né, entender o que é, o que não é. Cada um fala uma coisa, né? Não quer dizer que eu seja dono de verdade nenhuma, mas sei lá, a gente tenta trazer para uma coisa mais pé no chão possível, né, para poder ajudar as pessoas. Claro, claro. Acho que, bom, a gente pode começar com você apresentando, né, você, o seu trabalho, como que foi a sua experiência assim, com as pedras, como que isso aconteceu na sua vida, né? E eu fiz uma seleção de 6 perguntas, né, que eu te passei ontem, e acho que a gente pode ir indo através delas e surgir mais alguma coisa por aqui, enfim, bem livre mesmo, bem tranquilo. Vamos deixar fluir, acho que fica até mais gostoso, né? Deixar uma coisa mais leve mesmo, né? Mas, bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Eduardo, eu trabalho, sou formado em naturologia e com pós em acupuntura. E o meu trabalho de vida, assim, desde os 15 para 16 anos, eu comecei a estudar os cristais nessa época, mais ou menos. E foi uma coisa meio que eu brinco que a vida que me chamou, entendeu? Não foi nenhum, né, eu vou, valeu, eu fui indo e a vida foi mostrando, a vida foi, né, a hora que eu achava que ia para a direita eu voltava, a hora que eu achava que ia para a esquerda eu voltava, e as pedras foram me chamando, né? Então eu comecei a estudar com essa idade, comecei a atender com uns 17 para 18, e aí fui indo, mas nessa época eu cursava outros cursos de faculdade e tal, e aí eu resolvi sair e buscar uma área que me desse. Então, o estudo de cristais, apesar de ser muito legal, ele era muito esotérico demais, sem profundidade em alguns aspectos que eu queria. Às vezes, no aspecto espiritual, até que tinha profundidade, a pessoa que me ensinou. No aspecto psicológico, relativamente também médio, né? Mas no aspecto mais físico, dos porquês, dos aondes, de um monte de coisa, eu sentia muita dificuldade, principalmente na área de saúde.
E aí eu fui buscar essa faculdade, eu fiz ela, depois fiz acupuntura e fui me especializando, que isso é uma coisa, não é que eu sou, né, que isso é uma coisa que a gente tem que para a vida inteira estudar, né, mas eu fui me especializando no entendimento da fisiologia, ou seja, do funcionamento energético do corpo humano, né, que além do corpo físico a gente tem os chakras, né, que são o número de são centenas de chakras, a gente tem os 7 principais, mas a gente tem chakras secundários, terciários, a gente tem os pontos de acupuntura, o ponto humano, um monte de pontinhos que são mini chakras, a gente tem os campos energéticos, que são todo, em média, dependendo da linha, mas também são 7 campos energéticos. A gente tem 72 mil canaizinhos energéticos, que são os nadis pelo corpo, os meridianos também. Então, a gente tem toda uma fisiologia e um funcionamento energético, que é o que me motiva a aprender cada vez mais, porque é uma área que eu brinco que um dia eu já achei que eu sabia o que era chakras, né? Então, agora eu descobri que eu nunca vou entender tudo, né? Porque é um assunto infinito, né? E a cada dia eu tento entender mais como funciona essa fisiologia energética. E a ferramenta que eu escolhi para trabalhar, né, nesse reequilíbrio da nossa estrutura energética, que seria a parte não física, são justamente os cristais, que eles são grandes moduladores de frequência, né? Então, eu fui buscar por essa outra área um aprofundamento maior para trazer para a cristaloterapia, para que eu pudesse dar um salto, assim, dar uma aprofundada maior nessa técnica que, quando eu comecei, e ainda para muita gente é muita regrinha só, né? Pedra do amor, pedra da saúde, pedra de não sei o que lá. Né? Não que isso não seja, mas não é só, entendeu? Dá para ser muito mais, dá para ir muito mais. Exatamente. Aí, desde então, eu comecei a atender, né, na minha prática clínica mesmo, que é é o meu trabalho de base desde sempre. Então, desde os 17 para 18 anos, eu comecei a atender em consultório, não parei mais, estou com 33 hoje. E aí, a partir de 2008, eu comecei a dar alguns cursos, não porque eu quis, no sentido, foi muito mais porque o meu professor faleceu em 2006. E aí os meus colegas de faculdade queriam aprender cristais, ele tinha falecido, eu falei, ferrou, o que eu faço agora, né? E aí uma grande amiga falou, Du, ensina você o que você sabe, né? Começa aí e tal. E aí eu fui. Dei curso de 2008 a 2012, porque depois eu me juntei com um grande amigo, Jorge Mozo, que é uruguaio, e é uma pessoa muito legal, tem 30 anos de experiência de cristais. Aí a gente parou de dar o curso junto, mas somos grandes amigos até hoje. E aí, a partir de 2015, acho, eu voltei com os meus cursos, e aí são os cursos que eu dou hoje, né, que eu falo que ele está em formação ainda, porque nunca acaba, né, a gente está sempre criando coisas novas, né. Então, hoje eu tenho 5 módulos do curso, então hoje, além da parte clínica, os cursos, eles estão muito fortes, foi um chamado mesmo que a vida trouxe. Então, eu tenho ao todo 5 módulos dos cursos de formação em cristaloterapia. Se tudo der certo, para o final do ano que vem, eu monto o 6º módulo, que é uma coisa bem avançada mesmo, para a pessoa que está muito mais aprofundada nessa técnica e tudo mais. E agora lancei um também de abundância e prosperidade, mas esses são a parte, né? São cursos temáticos que eu pretendo criar mais alguns com o tempo. Ah, eu vi, achei bem interessante. Você viu? Eu lancei agora no sábado. Eu vi essa semana. Muito legal. Rolou super. Graças a Deus o pessoal está gostando bastante. Assim. Porque são assuntos que às vezes as pessoas trazem. Esse curso mesmo foi uma palestra que eu ganhei dessa pessoa que eu fiz os cursos, que já morreu. Eu ganhei para uma outra pessoa e era um conhecimento que ia acabar, assim, ia morrer. E aí eu peguei essa palestra dele, peguei todo o conhecimento que eu tinha no assunto e aí foi meio 50-50, assim. Eu juntei e aí eu transformei num curso. Era para ser presencial esse ano, eu não ia dar ele online. Mas aí fiquei preso, eu falei, desmarquei ele porque não vai caber na agenda do ano mais. Eu falei, vou gravar, vamos ver se dá certo. Graças a Deus deu certo. Então eu devo fazer outro daqui uns meses também, se der tudo certo. Ai, legal. Olha, eu fiz as perguntas assim de acordo para ir abrangendo tudo, né? Assim, de uma forma mais. E assim, a primeira é em que momento que a humanidade descobriu o uso das pedras como forma terapêutica, mística? Como que começou essa... Pergunta ótima, pergunta, né? Só que a gente vai longe, né? A gente vai ter que viajar um pouquinho. Lógico. Mas pode ser assim, de uma forma resumida, né?
para Tá, a gente tá. falar um pouquinho de Eu vou tudo. te pedir um segundo que eu preciso desligar uma coisa aqui. É só um botão. Espera aí, rapidinho. Claro, claro. Oi, gente que estão aí, bom dia. Já voltei. Desculpa, gente. Imagina. Então, você falou, bom, quando que a humanidade começou a utilizar, né? Olha, lógico, eu não sou o expert em tudo, né? Então eu vou pegar com base naquilo que eu tenho. Mas, assim, é praticamente desde sempre, entendeu? Não existe Sim, uma é origem exatamente muito por isso que pouco, eu né? sempre vi, assim, algum livro, alguma coisa, sempre tem o uso, né, das pedras, das joias, Sempre tem como, uso. como amuleto, enfim, né? Assim, com relação às lendas, né? As menções mais antigas são nos continentes pré-diluvianos, vamos colocar assim, né? Antes do mundo que a gente conhece ser o mundo que a gente conhece, né? Então, antes disso, existiam dois continentes principais, né? Um chamado de Lemúria e o outro de Atlântida, né? Que todo mundo já ouviu falar. Quando a gente vai estudar bem a fundo, assim, as referências para esse primeiro continente que é mais antigo, chamado Lemuriano, no estudo desse estudo em si, você vê que não eram povos tão evoluídos assim para trabalhar com cristais, mas dizem que dentro desse núcleo existiam já alguns seres mais evoluídos, né? Vamos colocar como uma lenda, tá? Que tinham esse conhecimento muito profundo já de como utilizar os cristais para cura e para várias coisas. Inclusive, né, para quem já estudou um pouquinho de cristais, tem os cristais lemurianos hoje em dia, que teoricamente são peças que trazem esse conhecimento dessa época, né, do que foi conhecido até então, que foi gravado nesses cristais, né? Gravar algo, uma informação no cristal não é nada de novo, a gente faz isso no nosso HD de computador, o processo é muito parecido, né? Os cristais eles têm essa possibilidade, então isso foi gravado dentro desses cristais e estão retornando hoje. Num consenso muito maior, existiu um continente que durante alguns anos, né, alguns milhares de anos, foi contemporâneo desse primeiro, que é Lemúria, o segundo, que seria Atlântida, que seria um continente também que né, eu falo, de acordo com alguns estudos, ele existiu durante centenas de milhares de anos. Né? Então, se a gente for pensar que a nossa história é recente, a gente não sabe de 10 mil anos para trás, entendeu? Se fala Jesus há 2 mil anos, se for no Egito Antigo há mais de 2.500 antes, a gente fala 5 mil anos atrás, é o que a gente conhece. Imagina um continente com 100 mil anos, vai. Então, é muito tempo. Então, dizem que nessa curva gigante de conhecimento que existia lá, chegou-se, sim, numa utilização de cristais enquanto ferramentas para tecnologia, para geração de energia, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o cristal de quartzo, esse daqui, ele é um gerador de energia, não só no nível energético, no que a gente fala aqui, que é mais sutil. Ele tem o efeito piezoelétrico, que é quando você exerce uma pressão mecânica sobre alguns eixos do cristal, ele gera uma corrente elétrica. Isso é estudado na física, em engenharia, entendeu? Então, alguns cristais, não todos, têm esse efeito. Então, o cristal ele tem a capacidade de gerar energia, né? Então, dizem que lá atrás eles conseguiram dominar essa arte para gerar energia a partir de cristais. Fora toda a parte de cura, fora toda a parte de amuletos, que está sempre também em tudo, em todos. E aí dizem que a gente, naquela época, utilizou esse conhecimento de forma errada, durante muitos anos, a gente acabou desequilibrando todo o sistema Terra, né? Toda a Terra em si, toda aquela região, principalmente. E aí, ao longo de centenas de anos também, esse continente foi afundando, não foi uma grande, né, que as pessoas acham que foi meio hollywoodiano, de um dia para o outro explodiu e acabou, né? Foi uma coisa que muitos anos esse continente foi morrendo, foi afundando mesmo, seria onde hoje é o Oceano Atlântico. E aí esse conhecimento, e aí vários desses seres foram migrando para vários lugares. Os que a gente mais conhece seria Ilha de Páscoa, a parte do México ali, península do Yucatán, alguma coisa na China, principalmente Egito, e esses grandes povos que têm um conhecimento muito antigo.
E se você for pegar esses povos, o conhecimento dos cristais, e aí sim dos amuletos, coisa assim, eles estão sempre inclusos ali no meio. Né? Então, você tem referências no Egito Antigo de usar pó de lápis lazuli, né, nas múmias, nos olhos das múmias, para que eles pudessem achar o caminho para o outro plano. Né? Você tem também, acho que é o vidro da Líbia, que é um cristal muito, é um cristal, né? É uma peça muito, que é um vidro, mas é natural, muito raro, muito caro também, que era muito utilizado para fazer os escaravelhos, né? Lá do Egito Antigo também. Aí, se você pegar todas as culturas tradicionais, né? Indígenas e tudo mais, sempre tem algum amuleto em algum lugar, né? Se você for pegar, né? Na Bíblia Antiga, né? Se você for pegar os fariseus, que eles eram os sacerdotes judeus, que eles tinham aqueles peitorais com 12 pedras, que eram as 12 tribos de Israel, e eram 12 cristais, né? Era uma espécie de amuleto também. E aí, se você for olhar em praticamente qualquer cultura, você vai ter os padres, né, da igreja clássica, né, da católica que a gente conhece, eles geralmente têm crucifixos, tem coisas lindas, e quase sempre tem joias ali no meio, tem pedras no meio. Aí as próprias coroas de todas as monarquias, né? Então, não só a coroa física, mas toda a realeza sempre utilizou isso tudo. Então, desde o índio, né, com uma coisa mais simples, até um grande rei, né? A gente sempre teve esse uso, porque o cristal ele sempre foi utilizado, né, como um símbolo, e não só um símbolo, como um símbolo e uma ferramenta de uma estruturação e de uma maneira de você conseguir sustentar um nível, né, um status ou alguma coisa, mas não só status no sentido egóico, no sentido da onde aquela pessoa faz parte, qual o nível dentro da sociedade que ela está, e também a utilização daquilo como um fim terapêutico, como um fim de auxílio mesmo, né? Então, você tem, desde sempre, também grandes, até os curandeiros da história, falando, ó, usa tal pedra, entendeu? Usa tal pedra. Se você for para a Índia antiga, a astrologia védica, ela é baseada, né? Ela utiliza muito as gemas, os cristais, e além dela ter um conhecimento incrível de lapidação de pedra, quando lapidar, qual a pedra, qual a lua, um monte de coisa, que é um conhecimento muito legal, quase perdido, não é perdido, eu não tenho esse conhecimento, mas eu sei quem tem, né? Mas eu não é fácil de ter acesso, está em inglês, está na Índia, mas eu conheço pessoas que conhecem, então, né, não é fácil de chegar, mas isso ainda não morreu. E eles tinham um conhecimento de ingestão de pó de cristal. Uma coisa que a gente não pode nem falar aqui, porque isso aqui a Anvisa mata a gente, entendeu? Né? Porque isso não existe aqui no Brasil, não existe aqui. Na Índia, com certeza, você ainda existe. Ainda tem, mas eu tenho um livro, né, que fala sobre isso. Então, como você pegar de acordo com o mapa astral e tudo mais, e algumas curas, você fazia o pó do cristal para ingestão. Então, é uma coisa que cada vez que a gente vai, o que eu ando um pouquinho mais em a vida, me mostra mais algum uso ao longo de toda a história. Então, assim, não tem como você separar a existência humana e o reino mineral, né? Porque lá atrás, se você quiser, no começo de tudo, quando a gente era o Homo sapiens, lá no comecinho do Neandertal para o sapiens, a gente já usava a rocha para fazer lança, para fazer um martelo. Beleza, ali era uma coisa muito mais simples. Mas a gente sempre teve, não tem como a gente, em algum momento da humanidade, em algum lugar, a gente fazer uma distinção. Acho que eu respondi mais ou menos a pergunta. Né? Sim, sim. Ótimo. Eu falei que a gente ia longe, né? Eu falei que era uma pergunta meio grande de responder. Né? Sim, complexa, né? Sim. Qual a influência do reino mineral na nossa vida cotidiana? Também é uma pergunta bem abrangente, né? Mas, assim, de uma forma geral, para quem realmente não tem muito conhecimento, assim, de como eu colocar isso no meu dia a dia, sabe? No meu cotidiano. Não só através, sei lá, às vezes de um colar ou uma peça, mas a pedra em si mesmo, né? Eu só vou fazer um adendo antes, né? Porque foi um post que eu fiz no meu Instagram hoje, no meu Stories, porque quando a gente fala do reino mineral, a gente tem que entender qual é a representação dele no nosso cotidiano macro primeiro, né? Porque a gente tem eu vi esse post seu, achei super interessante. Porque muita gente... A extração, né, das pedras. Exatamente, porque as pessoas ficam hoje falando,
pô, mas é uma extração muito ruim a gente usar o cristal, porque teve um vídeo na internet de alguém que ficou falando o lado negro dos cristais e tudo mais. Eu falo, gente, é uma pessoa que teve uma triste e infeliz ideia, eu acho, de querer colocar a culpa, né, em uma pequena área, que é a área que a gente utiliza, ou seja, a extração desses cristais, que tem impacto ambiental, sim, tem, não é só luz, né, no sentido só a parte boa, mas essa pessoa ou essas pessoas que olham só por esse ponto esquecem que a nossa vida, a infraestrutura da Terra, ela é baseada no reino mineral hoje. Então, esse celular que está aqui, incrível assim, esse você notebook que está aqui, então, entender isso, essa casa, isso aqui, ó, veio do mesmo lugar. Né? Então, você fala, eu não uso cristal porque eu sou ecologicamente correto, e você tem carro, você tem celular, você mora numa casa de alvenaria e você usa ônibus. O lugar é o mesmo. Né? O petroquímico vem de lá, beleza que o petróleo ele vem de matéria orgânica, né? Mas ele tem uma extração gigante. Aí você tem toda a parte de cimento que usa muito areia, que é quartzo. Não tem como. Aí você tem os carros, que é tudo aquele monte de lata de ferro, que é hematita, goetita e magnetita. Né? E aí você tem as telas todas de tudo, que é vidro, que é silício de novo. Né? Entendeu? Aí você tem as paredes de gesso em cima, que é selenita. Né? Então, é legal a gente... O consciente vai muito longe, né? Tudo, inclusive hoje eu pus ali, né? A infraestrutura, ou seja, o esqueleto da vida humana na Terra, ela é mineral. Tudo que a gente usa é mineral. Então é legal, sim, que a gente tenha e tem que ter muito uma consciência ambiental do consumo consciente de tudo. Que não adianta você comprar menos uma coisa, mas se você não tem o conhecimento, você vai acabar gastando em outras coisas que você tem um impacto às vezes até maior. Né? Então isso é só para dar um exemplo. Quem quiser vai olhar lá a quantidade de toneladas de metros cúbicos por ano, na verdade é do ano de 2019, para a gente ver o quanto que a gente gasta, né, de mineral todos os anos, e que se você for pegar proporcionalmente o que a gente utiliza em termos de terapia, em termos de amuletos, até do que a gente mesmo gasta em outras compras, é muito ínfimo. Né? Mas mesmo assim, precisa ter a consciência, lógico, porque não é uma extração livre, assim, você vai e tira até acabar, não é isso, tem que ter uma consciência. Mas vamos entrar então a pergunta, que eu acho que era a sua ideia, né, dessa utilização para os nossos fins, que são os fins energéticos e terapêuticos, que eu entendi que a pergunta era essa. Sim. Eu acho que assim, não existe uma regra, né? Mas, inclusive, assim, eu não sei se a gente pode falar qual é a importância. A gente pode falar qual poderiam ser as utilizações, né? Porque tem muita gente que não vai querer usar, entendeu? Então, tipo, a pessoa que não vai usar, ela não vai ter uma perda de não usar cristal. Mas se ela utilizar o cristal no dia a dia dela, eu acho que fica, assim, muito mais fácil, né? Então, para um uso diário, né, eu acho que eles podem ser muito bons em vários níveis, né? Mas eu acho que um dos primeiros que me vem à cabeça, até porque a gente está falando de uma loja também, você é uma loja, você trabalha com joias e coisas assim, não só, né, joias, amuletos e outras coisas. A gente utilizar os cristais como amuletos, eu acho que é uma das maneiras mais fáceis da gente utilizar cristal no dia a dia, entendeu? Que se põe e acabou, né? Existem dois usos, né? Que é um uso meio diário, que seria alguma pedra que você quer utilizar para aquele dia. Então, eu, por exemplo, aqui, eu estou com crisoprássio aqui, né, um verdinho aqui, que eu coloquei hoje, coloquei ontem e hoje. Isso aqui, para mim, não é um amuleto, né? Não é uma coisa que não faz parte do meu momento macro de aprendizado e de vida. Ele é um cristal que eu quero utilizar neste momento. Pode ser só para o dia, pode ser só para live, pode ser para alguma coisa. Então, a gente pode utilizar o cristal assim. E eu tenho dentro aqui, que aí geralmente eu não mostro, eu tenho um topázio imperial, que às vezes é aqui, ó, que eu fiz no ouro, que é uma outra coisa. Isso aqui, para mim, é um amuleto. Esse fica aqui, eu estou mostrando só por causa da live, tanto que eu não mostro, né? Porque eu não gosto, eu deixo aqui, é uma pedra muito bonita, chama atenção, não acho legal ficar mostrando. Não porque a pessoa não possa ver, é que eu falo, se você mostra, a pessoa vai poder ver e pegar. Se você não mostra, é porque você quer ficar com ela ali bonitinha. Então, os amuletos, para mim, são quando eles têm uma história maior com você, uma estrutura, eles são feitos para você, por algum motivo, para você trabalhar aquela virtude daquele cristal por um tempo maior. E aí você tem os colares, né? Que você usa para algo específico. Então, esse é um uso legal. Eu estou usando também aqui, no caso, uma hematita, uma pulseirinha, né?
Por quê? Porque é um cristal, deixa eu colocar mais próximo aqui, que ele ajuda a gente a se centrar, a trazer a mente, né? Eu estou, graças a Deus, com muita coisa para fazer de trabalho, vou fazer outro negócio no sábado, atendimento, vida, família. Então, assim, é tudo muito bom, mas às vezes a gente precisa, quando eu vejo que a mente ela começa a ficar com muita coisa, né? Eu gosto de trazer, no caso, a hematita para me dar um centro, para que eu possa manter os pensamentos organizados, para que eu consiga ter prioridades, para que eu consiga me manter um pouco mais no centro. Então, aí eu não uso mais que isso, né? Mas seria pulseira, anel, brinco, também seriam coisas que dariam para a gente utilizar de acordo com o momento que a gente está precisando. Essa pulseira eu pus hoje, entendeu? Aliás, pus ontem, também ontem e hoje. Né? Então, pode ser que amanhã já acorde e fale, pô, legal, passou esses 2 dias que já está mais agitado e tal, então agora eu acalmo. Beleza, eu acho que esse é um uso muito legal. Eu gosto também de utilizar os cristais. Eu gosto de deixar um ou outro, quando eu estou fazendo alguma coisa, quando eu estou trabalhando um pouco mais com alguma coisa, eu posso deixar do lado da cama, no criado mudo, ou debaixo do travesseiro. Pode ser um cristal básico, por exemplo, como uma ametista, que ajuda a gente a dormir melhor. Então, para quem tem insônia e tal, então às vezes deixa uma madruzinha ou mesmo alguma pontinha de ametista, coloca debaixo do travesseiro. É um uso muito legal. Eu, no caso, né, como eu estou num momento na quarentena, em casa, então estou tendo mais tempo de meditar, de olhar para dentro, de não sei o que lá, então eu deixo algum cristal que está dentro que está me ajudando dentro desse processo de autoconhecimento. E aí a pessoa pode escolher. Aí não tem uma regra, entendeu? Aí vai cada um. Né? Fora isso, a gente tem os usos em ambientes, né? Que é um jeito muito fácil de usar. Eu estou na minha sala aqui em casa, eu tenho uma drusa de cristal super legal. Vocês conseguem ver? Uau, que lindo. Essa aqui é uma peça incrível para a gente ter em ambientes, né? Porque ela mantém a energia, no caso aqui da sala, mantém a energia circulando, né? E tudo sempre um pouquinho mais limpo. Lógico, ela não é um milagre, mas ela deixa tudo mais fluídico, porque ela tem esse monte de ponta, a energia não se estagna tanto nela, então ela não fica suja e ela vai sempre circulando. Então é uma peça muito legal. Essa é uma clássica, entendeu? E tem outra clássica que a gente utiliza muito, que é a turmalina preta, que a gente deixa na entrada de casa para manter as energias que não estão sintonizadas com a nossa casa para fora, né? Ou perto de computador, de televisão, de eletrônicos como um todo, porque ela ajuda a não vir tanta radiação para a gente. Então, é um outro uso muito legal. Existem vários outros usos, né, de cristal para ambiente, tudo não é um assunto de agora, assim, a gente está falando só disso, mas é também um outro uso muito legal que dá para a gente utilizar no dia a dia também, que dá para fazer parte da vida. Dá para a gente fazer também os elixires de cristal, que é você fazer a ingestão de cristal, né? Você fazer a ingestão da energia do cristal, né? Você ingerir o cristal, eu falei errado, né? Então, até para quem quiser ir lá no finalzinho de março, no meu Instagram, eu indiquei para o pessoal fazer o elixir de quartzo verde, né, para esse momento de quarentena, para manter a pessoa mais centrada, mais equilibrada. Então, tem a receitinha de como fazer lá eu estou ensinando, mesmo para quem não fez o curso, né, a pessoa consegue aprender lá, então é um outro uso muito legal também. Aí tem as diversas técnicas, né, de cristais, tem pessoas que fazem as mandalas com cristais ou as grades, que para mim, no fundo, uma técnica muito parecida das duas coisas. A gente tem esse amigo meu, Jorge, ele faz leitura de cristais, então para a pessoa poder entender a vida, tal, então são técnicas, mas aí já não é um uso tão no dia a dia, né? Mas também existem diversas outras técnicas. Mas essas para mim são as que eu estou pensando aqui, são as melhores. Dá para a gente utilizar no jardim também, nas nossas plantinhas. Eu sempre tenho pedra nas minhas plantinhas para ajudar a trazer mais energia para elas. E assim vai. Assim, a princípio de cabeça eu não pensei em mais nenhuma, mas se você tiver também alguma coisa, pode falar. Né? Não, acho que foi bem legal, assim, de uma forma geral, né? Uhum. Resumida. Precisa não ficar falando muito, né? Sim, não, imagina. Bom, a próxima seria, existe um momento certo, isso alguém enviou essa pergunta, de adquirir cada cristal na nossa vida? Na verdade, eu fiquei um pouco em dúvida dessa pergunta, né? Mas falei, vou colocar, quem sabe ele consegue organizar a resposta.
Pelo que eu entendi, né? Se a pessoa que fez a pergunta tiver aí, depois quiser ajudar a gente... Mas, assim, pelo que eu entendi, ela pergunta mais ou menos se existe realmente uma hora certa de adquirir um cristal ou outro, né? Alguma coisa assim. O que eu entendo é assim, a resposta seria sim, né? Tipo, a gente tem... não é que você tem uma coisa muito quadradinha, assim, sabe? Então, quando eu chegar em tal nível, eu posso ter tal pedra. Não é isso, né? Mas cada pessoa, em determinada fase e momento que ela vive, ela vai precisar de um cristal diferente, né? Então, não tem, tipo... Por isso até que eu não gosto tanto de ficar... As pessoas ficam muito presas a regrinhas, né? Porque não existe muito uma regra. Existe você conseguir entender qual o momento que você está passando e qual o melhor cristal para aquele momento. Porque isso é uma coisa que eu falo sempre em todos os cursos, né? O cristal, ao contrário do que muita gente acha, para que ele tenha uma real efetividade, né, seria muito mais legal que a gente conseguisse selecionar o cristal que está numa maior ressonância com a gente. Ou seja, que o nosso corpo está precisando mais, então ele vai absorver muito mais. Se eu pego só por uma tabela, né, não que não vai ter efeito, vai ter efeito, mas ele vai ser muito menor. Né? Então, já aconteceu diversas vezes com diversos alunos, né? A pessoa não conhece a pedra, ela pega a pedra e ela sente um monte de coisa na hora. Nossa, o que é isso? Que sensação estranha, mas está esquentando, está esfriando, está virando, está rodando, tá não sei o que lá. E já aconteceu comigo diversas vezes, porque quando você consegue pegar o cristal, né, ou achar por algum motivo o cristal que está, nossa, tipo, preciso desse agora, né? É como se o corpo ele sugasse tudo, assim. Então, o efeito dele vai ser muito melhor em você. Né? Aí tem muita gente que fala, pô, Du, mas como que eu sei disso? Né? É muito difícil você entender. Realmente, para você entender. Perguntar isso agora. Então, para quem não conhece de muitas pedras e para quem não tem tanta essa troca com elas, fica mais difícil. Mas, basicamente, o jeito mais fácil é você comprar o cristal que está te chamando a atenção. Porque o seu inconsciente sabe. Entendeu? Por ressonância, ele sabe aquilo que vibra naquilo que você está precisando. Né? Então, o ideal é que eu falo até o pessoal que trabalha com lojas, com amuletos e tudo mais. Inclusive, eu estou fazendo uma consultoria com uma pessoa que trabalha com joias, não sei o que lá. E ela mesma falou, ela fez uma venda. Ela falou, eu mandei ela olhar todos e ver qual chamava mais a atenção dela. Porque eram todos iguais e só que mudavam as pedras, né? E aí eu falei, incrível, é isso, entendeu? Porque a pessoa, a hora que ela olha aquilo ali e vê qual, se ela escolher, né, de verdade, pela sensibilidade dela, e não só para combinar com o vestido da festa, ela vai escolher aquela que está em maior ressonância com ela. Porque o inconsciente dela sabe. Né? Então... Eu sinto que, trabalhando assim com loja e tudo, eu sinto que quanto mais informação a gente doa, né, assim, dentro do que a gente consegue, né, claro, a pessoa consegue também vir até você e buscar aquela pedra que ela está necessitando, sabe? Então, nisso que você está falando, né, não só de uma coisa que achou bonito e tal, mas aquilo que ela está necessitando, né? Então, quando ela tem essa informação, ela consegue também buscar isso, né? Exatamente. Porque aí a pessoa, às vezes, a hora que você explica, né, de maneira um pouco mais profunda, alguma coisa, de um cristal, de alguma coisa, vai trazendo esse conhecimento. Ela fala, nossa, estou precisando disso. Exatamente. Né? Exatamente. Aí, com o tempo, uma pessoa que ela compra um, depois ela compra outro. Aí, com o tempo, né, ao longo de meses ou de anos, ela vai aprendendo e vai conhecendo várias pedras, esse processo fica muito mais fácil. Né? Porque aí ela vem, aí você fala, nossa, hoje tal pedra pulou para mim aqui, entendeu? Te brinca que pulou, lógico, ela não pulou, né? Mas você foi atraído por ela, entendeu? Né? Então, eu não sou tão romântico, achando que tem um serzinho que ele pula e fala com você do cristal, apesar de eu entender que existe sim um campo de consciência por trás que é diferente disso, que não tem como a gente falar agora, mas não acho que é coisa tão do jeito que algumas pessoas colocam. Mas, ao mesmo tempo, é totalmente verdade isso que o cristal pula, né? Mas não é ele que pula no sentido de ter um ser que tem uma consciência ali dentro viva e fala, oi, Edu, vem me usar hoje. Né? Existe o quê? Uma ressonância de vibração, né? Para que eu seja atraído para aquilo ali. Né? E aí, sim, aquela pedra vai entrar no meu sistema de maneira muito mais profunda. E quando a gente começa a entender isso,
Eu falo que o resultado que a gente tem, a gente dá um pulo, a gente dá um salto, entendeu? Porque a gente deixa de ficar naquele monte de lista do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, qual pedra para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta. E aí vai falando, pô, legal, dentro daquilo que eu estou precisando, eu sei que tal e tal e tal e tal são interessantes. Qual eu vou usar? Deixa eu sentir, deixa eu olhar, deixa eu ver qual me chama mais. E aí, com isso, a gente consegue, porque a nossa mente inferior, que é o nosso intelecto, né, a nossa razão no sentido mais baixo, a gente falando, ela não tem conhecimento todo para saber de tudo e poder escolher sempre a melhor coisa para a gente. Não é tão, a gente acha que a gente tem, mas a gente não tem. Né? Então, eu não tenho. Né? Eu trabalho com elas há mais de 15 anos, todos os dias, conheço centenas de cristais e sei que eu não tenho mesmo. E quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu sei menos, entendeu? Porque são... Né? Outro dia, meu amigo Rafael da G Minerais me mandou uma lista atualizada de todos os minerais que existem no planeta Terra, que foram já descobertos, desculpa. São todos 5.500 e pouco. 5.500 e pouco. Todo cristal é um mineral. Tá? Então, eu trabalho com 200, sei lá, chutando alto, talvez 250, né? E só faltam 5.250 para conhecer. Só faltam 5.250. Não tem vida que você consiga entender tudo isso. E isso, assim, ele fala, esse número ainda é tipo a família do quartzo, né? O quartzo, para quem não conhece, tem o quartzo branco. Aí você tem a ametista, o citrino, o tem todas as calcedônias, que é ágata blue lace, que é um tipo de ágata, as calcedônias, as ágatas, os jaspis e tudo isso, que são algumas dezenas, nessa classificação está só com quartzo. Então, ou seja, são mais do que 5.570 e poucos, entendeu? Então é muita coisa. Então não dá para a gente entender tudo. Então a gente muitas vezes vai ter que utilizar também, a gente tem que estudar muito, que eu falo, não tem como trabalhar com cristal sem estudar. Na verdade, com nada, né? Tudo que você quer ser bom, você precisa estudar, você precisa ter base teórica e depois, em cima dela, você deixa a sua sensibilidade te ajudar a caminhar para que a gente possa juntar os dois lados, o racional e o intuitivo, e é só no caminho entre os dois que a gente chega em algum lugar legal. Então, com cristais, para a gente aprender a utilizar, para a gente utilizar, o ideal é que a gente consiga entender isso e olhar, né? Por exemplo, você tem um monte de cliente, ela não sabe qual colar comprar, ou qual brinco, não sei o que lá. Indica para ela, fala, pô, tem esse, dá um monte de opções, fala, ó, esse é para isso, tal, mas dá uma olhada antes de ler, né? E ver qual que te chama mais primeiro. Se forem 2 ou 3, aí você dá uma lida e aí você escolhe. Entendeu? Então, junta um pouquinho do intelectual com um pouquinho dessa intuição, dessa sensibilidade, e aí fica muito legal. Aí eu falo que a coisa começa a ficar legal mesmo, que aí a gente sai das regrinhas e começa a deixar com que a pessoa se aproprie das escolhas dela, né? E aí o uso dos cristais nesse nível fica muito mais forte, mais rápido, e a gente sente muito mais os resultados, entendeu? Acho que eu respondi, não sei. Incrível. Super, nossa, maravilhosa resposta. Legal, assim. Bom, essa é uma dúvida que sempre chega a mim, sabe? Como as cores dos cristais influenciam a nossa vibração e essas cores, elas são formadas naturalmente, né? Pelas pedras, enfim. E como que cada cor, assim, influencia no nosso sistema, né? Na nossa vibração, enfim. Então, aí a gente não pode separar só a cor, né, da composição química, né? Porque, vamos lá, no começo, o que dá a cor? É a composição química, né? Então, é muito interessante, né? Inclusive, esse meu amigo ele vai me mandar um texto mais esclarecedor para poder explicar melhor. Mas, basicamente, por exemplo, você tem o quartzo branco, né, que é esse aqui, a ametista, que é roxa, o citrino, que é amarelo, o natural, né? O outro também mas é queimado, mas aí a gente não entra nisso agora. Um é branco, o outro é roxo, o outro é amarelo, e a estrutura cristalina de todos é exatamente a mesma. Não muda nada. Mas existem impurezas, ou seja, existem outros íons, né? outras moléculazinhas, na verdade nem é molécula o termo certo, mas existem outras impurezas que eles chamam, que faz com que aquela composição mude, né? E aí a cor, né, para quem não lembra da aula de física, né, ela é o quê? Ela é
quando a luz branca bate naquele sólido, né? No caso, está falando de um sólido, e aí esta estrutura física ali, ela vai absorver alguns comprimentos de onda. Pensa, a branca é o arco-íris, são todas as cores clássicas, né? Aí ela absorve algumas e reflete outras. Os que ela reflete é o que a gente vê, né? Então, quando a gente tem a cor preta, que não reflete nenhuma cor. Todo o espectro de luz é absorvido por aquele objeto preto, por exemplo, no caso, esse relógio, né? Então, a cor, ela é gerada, ela é refletida de acordo com a composição química, né? E é a composição química com essa reflexão de luz que gera essa energia que a gente tanto fala dos cristais, entendeu? A estrutura química dela, que gera um padrão de vibração, e é justamente essa mesma estrutura química que ela vai gerar uma cor ou outra. Então, é a composição interna do cristal que vai gerar uma cor ou outra, né? E sim, assim como existe o estudo da cromoterapia, as cores, né, que são frequências, elas têm efeitos na gente, entendeu? Agora, quando a gente fala de um cristal, você não pode colocar só a cor, porque é a cor com a estrutura toda dele, química, entendeu? Inclusive, você tem diversos cristais da mesma cor, né? Você tem uma ágata blue lace, uma calcedônia azul, que são quase a mesma coisa, né? Só muda uma coisinha ou outra. Você tem uma água marinha, você tem uma aragonita azul da Grécia, você tem um monte que tem um tom muito parecido, de azul clarinho. Mas a composição química é totalmente diferente. Então, pela cor azul clara, a gente já tem uma primeira assinatura daquilo ali. É um cristal mais leve, mais relaxante, mais gostoso e tudo mais. Mas aí, com a composição química, vai dar uma outra assinatura que vai se somar. E aí que a gente vai entender que tal cristal é para uma coisa, para outra, para outra. A maioria, pela cor, a gente pode muitas vezes entender mais ou menos qual é a faixa de atuação. Principalmente para ficar mais fácil, a gente pode utilizar pelos chakras, entendeu? Então, a gente pode utilizar, né, as pedras brancas, douradas e violeta do chakra de cima, do sétimo chakra. Aqui o azul índigo, aqui o azul claro, no cardíaco o rosa e o verde, no plexo solar o amarelo, no segundo chakra o laranja e no chakra base as pedras vermelhas, pretas, marrons e cinza. Então, dá para a gente ter mais ou menos uma por faixa vibracional. Por quê? Porque cada nível de cor, né, ela tem um nível de vibração. Então, a gente tem que estudar as cores, né? O vermelho, ele tem um comprimento de onda maior e menos energia. Ele é mais denso. Né? O violeta, ele tem um comprimento de onda menor e mais energia. Ele é mais sutil. Né? O vermelho é como se fosse o elefante e o violeta é como se fosse o beija-flor, vamos colocar assim. Então, a gente já consegue entender. É muito mais provável que uma pedra violeta, ela vai elevar, trazer energias mais sutis, assim como uma dourada, entendeu? E uma preta, uma vermelha, uma marrom, ela já vai trazer uma coisa mais terra. E aí, pelo estudo das cores, você sim já consegue ter uma bela ideia de qual é mais ou menos por onde que você pode pensar aquele cristal. Mas com o cristal não dá para você pensar só em cor. Você tem que pensar em cor e pensar também na composição química. Lógico, a gente não vai estudar a composição química em si. Pelo menos eu não vou tão profundo, né? Mas você vai entender que é pela composição química que gera um outro padrão. E quando ele é estudado, você vai entender que o cristal trabalha isso ou aquilo outro, entendeu? E a forma dele também, né? Eu vi um post que você fez, se ele é lapidado, se a pedra, o formato dela, né? Isso também influencia. A gente tem dois ou três pontos aí. Então, se você tem o cristal naturalmente cristalizado com formatos exteriores visíveis diferentes, ou seja, você tem uma fluorita em octaedro, que é em balãozinho, você tem um cubinho de pirita, você pode ter, sei lá, uma ponta de cristal de quartzo, de ametista, de selenita, de um monte de coisa. Então, essas cristalizações, sim, elas já vão gerar algum outro tipo de característica, né, que não vai mudar muito, mas vai... É como se eu acredito que esses cristais cristalizados externamente, ou seja, quando você consegue ver formas geométricas externas que foram criadas naturalmente, geralmente são exemplares mais especiais, mais raros, mais que você consegue ter uma energia mais até pura, assim, do que aquele cristal entendeu? Porque a cristalização foi feita de maneira perfeita. Então, isso é uma coisa incrível, mas isso é um estudo que vai à minha parte. Aí tem as lapidações.
né? Que quando elas são arredondadas, né? Mesmo uma pedra rolada que não é lapidada, mas ela é um pouquinho mexida, né? Dentro de tonéis e coisa assim, ou mesmo as esferas e os cabochões, que eu fiz um post ontem, por não ter ângulos, né? Por não haver ângulos, né? Duas arestas que formam um ângulo aqui, quando a gente lapida e forma esses ângulos, a gente tem a energia, ela fica meio concentrada nessas, e aí você vai meio que travando a energia. E aí você gera meio que não é que você trava, você gera uma energia de forma, daquela forma geométrica que foi lapidada, junto com aquele cristal. Então você gera uma pequena alteração. Então não é que não pode usar. Inclusive, se você for falar de alta joalheria, não tem como você não utilizar essas pedras. Então não é que a gente não pode utilizar, mas o ideal é que a pessoa, se for utilizar esse tipo de pedra, que seja uma coisa bem onde ela consiga olhar a pedra, escolher, ver se faz. Tem que ser uma coisa bem pessoal. Eu acho mais legal que seja assim. Uhum. Porque você vai alterar um pouquinho o cristal, então a pessoa tem que sentir e bater o olho e falar, não, eu quero, essa aqui me chamou a atenção. Ótimo, né? Legal. Agora, quando você tem formatos arredondados, que nem uma esfera, ou que nem o cabochão, que ele parece né, ele tem uma parte reta embaixo, mas em volta ele é todo arredondado, né? Até ontem uma pessoa perguntou, pô, mas se ele é reto embaixo, ele forma o ângulo. Eu falo, os que eu tenho, pelo menos não, na verdade, porque você não tem uma outra parte reta aqui. Aqui também é arredondado do lado, né? Então você só tem uma aresta, você não tem duas. Então se você não tem duas, você não forma um ângulo mesmo, então você não trava essa energia, também não trava em cima, então a coisa fica tranquila. Mas existe todo um estudo, isso eu falo por quê? Para que quando a gente vai utilizar na cristaloterapia, quanto mais fluídica a energia ali, melhor, né? Mas por quê? Porque a gente quer utilizar na pessoa, a gente vai colocar sobre o corpo, então é legal que seja esses mais purinhos. Quando a gente vai falar de alguma joia, de alguma coisa, aí já nem sempre o possível é possível, entendeu? Então, desculpa, o ideal é possível. Então, eu falo que existe um mundo ideal, que é esse, que a gente pode escolher para atendimento, mas às vezes para uma joia não é possível, entendeu? Então, se não é possível, a gente vai sempre buscar o mais puro possível, né? Depende do Comprar... objetivo, né? Exatamente, comprar de locais idôneos, porque as lapidações, quem faz aquilo também influencia, entendeu? Um pouco. Então, por isso que lá na Índia Antiga, nas lapidações astrológicas, eles indicavam aonde você fazer, com quem você fazer, em qual lua você fazer, porque eles sabem que a hora que você faz aquilo ali, você cria uma outra coisa ali, um pouquinho diferente da pedra pura, né? Então, se você conseguir, né, ver um fornecedor legal, se conseguir entender de onde vem, nem sempre dá, mas é legal a gente tentar sempre trazer o máximo de conhecimento para que aquela peça chegue o mais puro possível. Né? Esses dias mesmo eu vi o caso de uma pessoa que eu atendo, que tiveram pedras que eles compraram de uma pessoa que não foi legal, veio tudo errado e deu tudo errado, entendeu? Todas as pedras que vieram dali deu tudo errado, só coisas erradas, e aí eu expliquei. Eu falei, não, mas se a pessoa que, sem eu saber, eu falei, não, mas pode acontecer. Se a pessoa que compra não é legal e a energia não sei o que lá, aquilo tudo vai ficando no cristal. E se a cadeia toda foi já meio corrompida, vai ficar ali. E elas ficaram assim, ó. Tipo assim, por isso que aconteceu isso. Deu tudo errado com essas peças, né? Porque é assim que funciona. A gente está trabalhando com cristais, entendeu? Então, e elas falaram, não, realmente, isso depois a gente soube que veio de um lugar muito ruim, a gente não sabia tal, e aí agora a gente não trabalha mais com isso. Então, são coisas que existem. Então, a gente precisa, de algumas pessoas não gostam, Essa responsabilidade, né? Dessa responsabilidade da gente entender o que vem, da onde a gente não consegue rastrear tudo ainda. Mas a gente a gente conversa, a gente vê, a gente sente, né? Não é só preço, entendeu? Você tem que já jogar o preço com aquele lugar que você compra e tentar entender o máximo possível para que fique melhor. O preço é uma coisa que a gente já sabe, né? Que aquilo que é barato demais, a gente tem que desconfiar, né? E realmente então, o que está acontecendo, né? Enfim. Exatamente, porque a gente nunca sabe, entendeu? Então, assim, é um mundo meio difícil, acho que nem vou entrar nesse assunto, né, de valor, porque tem muita coisa, não te entra numa coisa meio densa aqui. Mas eu acho que com relação às cores, mesmo as joias, mesmo que você falou das lapidações, existe sim uma certa influência, entendeu? Então, se você for comprar uma pedra lapidada com ângulos, com formas, uma pirâmide, um obelisco, um tetraedro, um sólido platônico, um monte de coisa, né?
olha bem, sente bem, vê se faz sentido, vê se a energia tá boa, porque isso pode acontecer com qualquer cristal, mesmo os não lapidados, mas os lapidados, eles tendem a manter isso por mais tempo, ou às vezes um jeito até que você não consegue limpar direito, mas dá, né? Mas eu, particularmente, Edu, não gosto e não compro, entendeu? Esses lapidados para atuar. Eu tenho um pingente de uma pedra lapidada que eu ganhei e achei isso incrível e utilizo, que é uma joia, né? É um tipo de ouro também, não é? Esse aqui é bruto. Então, se você for para o uso pessoal, tudo bem, aí você sente, aí você compra o que você achar que te chama atenção. Mas para o uso na terapia, né? Para pôr nos outros, mesmo em casa, eu gosto de comprar só cabochão e esfera. Cabochão são essas, para quem não sabe o que é cabochão, vai no meu post de ontem lá que vocês vão ver um monte de foto, que é tudo arredondado, e esferas. E todas as outras lapidações que formam os cubos geométricos, cubos daquele monte de forma, eu particularmente não gosto muito, não. Tenho muito pouco. A não ser que algum te chame muito a atenção. Falando, não, meu, chamou muito. Já aconteceu com uma aluna minha, falou, Du, você fala que não é o ideal, tá, mas uma me chamou muito. Eu falei, então compra. Né? Eu não estou falando que é uma regra, é só uma diretriz que eu sigo, entendeu? Mas é mais ou menos por aí. Boa. Bom, eu tenho duas perguntas e eu acho que daqui a pouco vai acabar o tempo. Mas acho que a gente ainda tem 8 minutos, mais ou menos, eu acho. Sim. Se cair, a gente pode retornar? Eu não consegui esticar muito mais, porque eu já tenho o horário feito. Não, mas tranquilo. caso caia, a gente volta para dar um tchau, alguma coisa assim, se precisar. Tá bom. Mas eu olho o horário aqui, fica tranquilo, eu vou falar menos. Eu olho o horário e fico de olho para a gente não cair, fica tranquilo. Tá bom. Bom, uma dúvida que existe muito, assim, em relação às pedras pretas e o seu uso diário, né? Eu já ouvi várias coisas, inclusive já perguntei para você há um tempo atrás sobre isso, e sempre surge essa dúvida, sabe, sobre as pedras pretas, assim, pode usar diariamente, não pode? Não é que não pode, né? Essa palavra não pode, não é isso. Não é legal. Não é legal. Já limita, né? Não é isso. Sim. Mas o que você tem a dizer sobre isso, né? Qual que é a sua opinião, assim? Então, tudo tem uma função na vida, né? Então, as pedras pretas, elas são pedras muito intensas, são pedras muito fortes, né? Como eu disse, elas são pedras que elas não refletem luz, elas só absorvem luz, né? Então, tudo vai, não é usar todo dia ou não, né? Mas é usar aonde e para quê, entendeu? Então, eu particularmente não gosto e não indico utilizar pingentes de pedras pretas, né? Pelo menos não todo dia direto, entendeu? Já falei isso para milhares de pessoas, sei lá se milhares, eu acho que sim, né? E aí tem um outro que fala, pô, Du, mas quando eu vou em tal lugar, às vezes eu me sinto vontade de colocar, me sinto muito bem, depois eu volto e eu tiro. Beleza, se a pessoa está se sentindo bem assim, tá ótimo. Tem uma outra que fala, não, mas eu uso e me sinto bem. Eu falo, tá ótimo, entendeu? Mas, dentro da experiência que eu tenho, e de vários casos de pessoas que me contaram, você utilizar pedras pretas como pingente, principalmente a turmalina preta, um ônix e coisa assim, é o que mais as pessoas, quando não sabem, utilizam e não se sentem tão bem, entendeu? Então, um se sente às vezes mais, sei lá, com uma pressão maior, outros se sentem mais, sei lá, desvitalizados, cada um de um jeito diferente, não fica uma coisa tão leve, entendeu? Porque não é leve. Você utilizar uma pedra preta não é leve, né? Então, eu, basicamente, quando eu reutilizo, eu uso em pulseira, que nem tu tiver. A hematita, ela é cinza, mas ela é uma pedra preta, teoricamente, né? Ela tá dentro dessas pedras. Então, eu utilizo, quando eu reutilizo, ou a turmalina preta ou a hematita, eu vou utilizar sempre em pulseira ou no bolso, entendeu? Eu não gosto de ficar utilizando como pingente, mas eu deixo, lógico, eu não mando ninguém e eu também não tenho regra, né? Mas eu não indico, entendeu? Eu acho que só use se você, por algum motivo, sentir muita vontade de utilizar e tá ótimo, entendeu? Justamente porque o preto, ele é a ausência de reflexão de luz, ele vai sempre absorver. Então, você colocar sobre o chakra, que é uma válvula que faz a energia sempre estar entrando e saindo, e aí você tem alguma coisa ali que está só em um movimento, e ele não reflete de volta, alguma coisa pelo menos, então eu sinto que ele pode sobrecarregar demais a região,
entendeu? Seja no quinto, seja no quarto, ou seja no terceiro. Então, acho que isso vai de cada um. Agora, você utilizar uma turmalina preta no computador, na entrada de casa, né, tranquilo, no bolso, todo dia, se você precisar, se estiver num lugar muito denso, tranquilo, entendeu? Tudo vai da região que você coloca. Então, se você trabalha num lugar muito denso e precisar usar uma turmalina preta no bolso, ou as mulheres que não têm bolso, às vezes eu falo para colocar aqui do lado no sutiã, aqui no meio não, por causa do chakra, né? Mas põe do lado aqui, prende aqui do lado. Dá para usar todos os dias, durante o trabalho, aí chega em casa, tira, coloca em cima de uma drusa para limpar, e aí no outro dia põe de novo, é tranquilo, né? Lógico, a pessoa tem que ver se ela está sentindo bem ou não e tal, mas dá para utilizar numa boa. Agora, só como pingente, que eu não gosto muito, como brinco também vai de cada um, entendeu? Né? O que eu sou mais chato mesmo com relação a pingente. Anel, para mim, tranquilo, pulseira tranquilo, e brinco, aí deixo para cada uma ver e ver se faz sentido ou não usar. Tá. Eu vi uma pergunta aqui sobre a lapidação das pedras e o pêndulo. A pessoa pergunta... Olha, inclusive eu teve um outro... Inclusive a pessoa que me ensinou, ele indicava para a gente quando a gente fosse... por incrível que pareça, utilizar o pêndulo de madeira. Não o pêndulo de cristal, justamente porque o pêndulo de cristal ele se carrega demais, né? Então, e existe também essa história da lapidação toda. Então, eu sempre utilizei, quando eu utilizava, eu não utilizo mais pêndulo, não porque eu não gosto da técnica, mas é que a maneira que eu trabalho hoje, o pêndulo não cabe mais, mas o pêndulo é uma técnica muito legal, eu sempre utilizei de madeira. Às vezes com uma pontinha de cobre e tal, justamente por ele ser o mais neutro possível, e o de madeira ele é sempre mais arredondado. Então, eu não posso responder com muita propriedade, né, se a lapidação vai influenciar muito. Já utilizei um pêndulo ou outro de cristal. Eu acho que dá para utilizar sim, porque o princípio do pêndulo ele é muito simples, né? Você pode fazer um pêndulo com um pedaço de fio, qualquer coisa na ponta que vai virar pêndulo, entendeu? Então, lógico, você tem materiais melhores, tem todo um estudo para isso. Então, eu acho que dá para utilizar o pêndulo de cristal sim, mas o que eu utilizava, a dica que eu aprendi, que eu indico, né, o pêndulo de madeira, por uma coisa genérica, tá, gente? Eu não sou especialista em radiestesia, não conheço os tipos de pêndulo, não conheço nada, tá? Eu tô falando de uma coisa bem genérica, cristal, né? Então, como o cristal ele se carrega muito e tem toda essa questão de lapidação, eu sempre me senti melhor em utilizar o pêndulo de madeira para medir chakra e coisa assim. Mas acho que isso vai, mas se dá para utilizar os pêndulos de cristal de qualquer um, com certeza. Fica tranquilo que não vai acontecer nada. Tá. Bom, para finalizar, seria sobre a questão dos metais, né? O ouro e a prata. Qual que é a diferença energética, né, desses metais? E, enfim, assim, essa é a última pergunta para a gente fechar. A gente vai ter uns finalzinhos, uns 2 minutinhos, mas é simples, né? Eu acho que com relação esses metais são os dois mais clássicos, né? Então, basicamente, o ouro ele é a representação da energia do Sol, né? Então, ele é uma energia mais yang, mais projetiva, mais iluminadora, né? Inclusive, em todas as medicinas, eles falam que é muito melhor você utilizar, não é que é muito melhor, mas é muito legal você utilizar alguma peça de ouro no corpo, porque isso ajuda, nós somos seres solares, então ajuda a gente a trazer a nossa luz, o nosso brilho, né? Muita gente não consegue, não tem dinheiro, eu demorei muito tempo para conseguir usar ouro, porque eu não tinha dinheiro no começo, né? Para conseguir fazer um pingente de ouro, para conseguir usar uma corrente de ouro, então a gente utiliza o que dá, né? Quando a gente não tem o ouro, o melhor metal com certeza é a prata, o segundo melhor, o melhor é o ouro, o segundo melhor é a prata, e a prata ela traz a energia, carrega a energia da lua, da energia mais mais introspectiva, mais para dentro. Então, né, uma ressalva que eu faço é, às vezes, utilizar excesso de prata. Né? Excesso, eu quero dizer, tipo, a minha avó, uma vez eu atendi ela está usando mais de 20 pulseiras de prata. Aí eu falei, vó, e ela estava num momento, não estava depressiva, estava num momento depressivo. Né? Aí eu falei, escolhe 2 e tira o resto. Tira o resto agora, não dá. Para uma pessoa que está assim, usar muita prata, você vai jogar energia muito para dentro, você precisa liberar, você precisa soltar, você precisa viver a vida mais colorida. E a prata não vai ajudar. Mas, pelo amor de Deus, gente, uma correntezinha de prata não vai fazer isso com você, pode usar. Inclusive, esse pingente é feito em prata, esse correntinho também é de ouro branco, mas não é tipo a gente fala, nossa,